Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta a essa aula aqui, a nossa segunda aula sobre Lei 6.938 de 1981. Vamos falar aqui dessa lei para vocês, para que você não perca um detalhe aqui sobre esta lei. São exercícios inéditos e com exercícios inéditos vou dar várias dicas durante a nossa aula aqui. Não saia daí, fique aí para que eu vou puxar para o intervalozinho enquanto mais pessoas chegam e possam ter a oportunidade de assistir essa aula. Fique aí, um abraço, até logo, tchau, tchau. Se você está aqui comigo ainda é porque você quer assistir nossa aula, então deixe um like aqui pra gente, o like leva esse vídeo para um monte de gente e se inscreva no canal para você acompanhar todos os dias vídeos novos que entram aqui no canal que vai facilitar a sua vida na hora da aprovação. Vamos falar de exercício inédito, professor, vamos falar de exercícios inéditos e para isso já vou botar o nosso slide aqui para que a gente possa debulhar esses exercícios sobre Lei 6938 de 1981. Vem aqui comigo, olha só. Vamos falar então de exercícios inéditos da Lei 6938 de 1981. Meu Instagram é faltou arroba aí, professor, @prof.andressocrates. Se você ainda não tem meu Instagram, adiciona lá. Vamos ver. Fala aí um pouquinho sobre esse negócio aí, professor. Primeiro exercício é Banca Sócrates 2022. Enquanto eu vou lendo aqui, você pode ir adicionando no nosso chat, pode ir adicionando a resposta aí. Vou ler, leio devagar, mas vai adicionando a resposta para que a gente possa ir trocando uma ideia e eu ver como é que está o nível de vocês em relação a essas questões. Como na aula passada nós começamos a falar de toda a parte de conceitos, trouxe exercícios de CONAMA, essa aula eu vou focar quase que exclusivamente na parte de servidão ambiental e taxa de controle e fiscalização ambiental. Praticamente todos os exercícios são sobre esses pontos da nossa aula. Vem aqui comigo. Primeiro exercício. Servidão ambiental é um instrumento estritamente público, firmado perante o órgão integrante do CISNAMA para limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, que é chamado servidão ambiental. Professor, ficou sobrando isso daí, ficou sobrando isso aqui. Ficou sobrando. Ei, professor, ficou sobrando isso daqui, pessoal. Olha só, até aqui. Então, servidão ambiental, pessoal, é um instrumento público, mas pode ser um instrumento privado, professor? Pode ser um contrato entre as partes? Pode ser um contrato entre as partes. Então, servidão ambiental não é um instrumento estritamente público, como está afirmando essa Banca Sócrates. Sabe nada, examinador, professor, sabe nada. A servidão ambiental é um instrumento público e privado, pode ter um termo administrativo firmado perante o órgão integrante do CISNAMA, pode ter um termo administrativo, mas pode ser um instrumento público ou um instrumento privado, que não está previsto aqui. Tudo bem, pessoal? Questão está errada. Professor, e o resto? A servidão ambiental limita o uso de toda a propriedade? Limita. A servidão ambiental pode limitar só uma parte de uso da propriedade? Pode. E para que serve, professor? A servidão ambiental está aqui. Preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes. Tranquilo? Daqui para baixo estaria linda a questão, mas o comecinho deu uma vacilada. Questão errada. Passando para frente. Olha aqui. Banca Sócrates 2022, mais uma sobre servidão ambiental. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à de reserva legal mínima exigida. Que isso, professor? Será? Sim, não se aplica. Como assim? Não se pode instituir servidão ambiental
em parcela da área de preservação permanente. Não se pode instituir servidão ambiental em parcela da reserva legal. Não se pode. É proibido. E é exatamente isso o que está dizendo aqui a questão. Tranquilo? Vem aqui comigo. Olha só. Maravilha, professor. Então, servidão ambiental não se aplica a APP? Não se aplica a APP. Servidão ambiental, então, não se aplica a reserva mínima legal exigida? Não se aplica. Tranquilo. Coisa boa, professor, é verdade. Coisa boa. Passando para frente. Olha aqui. A restrição, mais uma questãozinha. Banca Sócrates 2022. Professor, para que você diz? A gente já sabe que todas são da Banca Sócrates. Vamos lá, de novo. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a área de preservação permanente. Antes de continuar, algumas perguntinhas para vocês. Pessoal, pode-se explorar servidão ambiental? Professor, eu lembro que lá nas aulas da plataforma você disse que servidão ambiental poderia ser explorada nas mesmas regras da reserva legal, ou seja, poderia ter plano de manejo florestal sustentável em áreas de servidão ambiental. Você disse isso, professor. O plano de manejo ambiental ele se aplica a essa área de servidão ambiental, se aplica à reserva legal e se aplica a CRA, a cota de reserva ambiental. Esses três instrumentos admitem plano de manejo florestal sustentável, porque os três instrumentos têm a mesma regime de exploração e uso da reserva legal. Só por isso, professor, ele estava dizendo APP. APP não tem uso e exploração. De fato, APP não tem uso e exploração e é por isso que a questão está errada. Olha aqui. Que isso, professor? Eu sabia disso. Coisa boa. E estou gostando de ver. Vocês estão muito bem aí, acertando tudo. Coisa boa. Então a questão está errada. Questão horrível de errada, professor. Errada. Deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida não pela APP. Por quê? Pelo quê? Pela reserva legal. Tranquilo. Questão errada. Maravilha, professor. Passando para frente. Olha aqui. Um instrumento ou termo de instituição são suficientes para a existência da servidão ambiental, não carecendo de averbação do termo de matrícula do imóvel no registro de imóveis competentes. Que isso, professor? Não entendi nada aí que você disse aí. Olha só. Pessoal, um instrumento, esse instrumento que pode ser público ou privado, que a gente falou, pode ser um termo administrativo que a gente falou também. Esse instrumento que pode ser público ou privado, que pode ser um termo administrativo assinado com órgão ambiental, ele é suficiente para a servidão já estar existindo, professor? Não. Precisa ter a averbação deste instrumento na matrícula do imóvel, pessoal. Olha o que a questão fala. Olha o que a questão fala. O instrumento ou termos de instituição são suficientes para a existência da servidão ambiental. Não são suficientes. Por quê? Porque carece, aqui está falando que não carece da averbação do termo na matrícula do imóvel. Questão linda essa, professor. Questão linda de horrível de errada. Questão linda de errada, professor. Ela é linda porque está bem formulada, mas ela está errada. Tranquilo. Pega muita gente esse tipo de questão e por isso que adora a Sebrasp, principalmente FGV, FCC, é tipo de questão dessas três. Professor, mas FCC e FGV isso é alternativa, professor. Mas você já viu que tem tipos e tipos de alternativa e as alternativas mais difíceis são aquelas em que cada uma das 5 é um item do Sebrasp, como se fosse um item do Sebrasp. Ou seja, não é fácil
E por isso que a gente treina como se fosse uma alternativa, que você está ali julgando aquela alternativa. Seja alternativa, seja certo ou errado, você tem que julgar de qualquer forma. Vem aqui comigo. Maravilha, professor, maravilha. Passando para frente. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Eita, professor! Eita, e aí? E aí? Se tem vários imóveis, imagina aqui, se você tem vários imóveis, e esses 3 imóveis A, B e C, eles têm juntos, em consórcio ali, eles têm um outro imóvel, em que tem áreazinhas completamente de floresta. Completamente de floresta. Esse imóvel serve para compensação daqui. Essa parcela desse imóvel serve para compensação de reserva legal daqui. E essa parcela serve para compensação de reserva legal daqui. E aí, professor, precisa a servidão ambiental, nesse caso, ser averbada em todas as matrículas de imóvel, no caso da compensação? Precisa. Que isso, professor, é verdade. Então, todos os imóveis precisam ter averbado, sim, a compensação ambiental. Todos. Se ele utiliza outro imóvel para compensação ambiental, precisa estar averbado na matrícula do A e na matrícula desse imóvel D. Esse B se utiliza aqui. Essa área aqui vai ficar averbada na matrícula desse imóvel e desse imóvel. Isso por quê, professor? Porque na análise ele vai ter que saber que o A tem uma reserva legal, que é aquela área averbada naquele imóvel D. Professor, e aquele imóvel D que é toda área de compensação de reserva legal. Essas áreas todas vão estar também averbadas na matrícula daquele imóvel. Tudo bem? Então, se tem um imóvel que compartilha de vários outros imóveis, essa área tem que estar averbada em todas as matrículas dos imóveis envolvidos. Tudo bem isso para vocês, pessoal? Tranquilo? Ok. Vem aqui comigo. Coisa boa, professor. Então quer dizer que a questão está linda de correta? Linda de correta. Beleza. Passando para frente. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua, tendo como prazo mínimo de 10 anos para a servidão ambiental temporária. E aí, pessoal? A servidão ambiental pode ser onerosa? A servidão ambiental pode ser onerosa. Eu tenho uma parcela aqui de área correspondente que está acima da reserva legal e APP, tenho mais percentual de reserva legal e não aquele percentual era 20, imagina 20 em área de lei da Mata Atlântica, mas eu tenho 30, eu tenho 10% sobrando aqui. Então, esses 10% aqui eu posso instituir servidão ambiental de forma onerosa com uma outra pessoa que vai ter que ter também lá na matrícula do imóvel essa indicação da servidão ambiental. Mas pode ser pago, professor? Eu posso compensar uma outra reserva legal de forma onerosa? Pode sim. Vem aqui comigo. Maravilha, professor. E de forma gratuita pode também, professor? Claro que pode. Pode ser de forma temporária, professor? Pode, mas tem um prazo mínimo. A questão está te falando que o prazo mínimo é 10 anos. Professor, pode ser perpétua? Claro que pode. A legislação ambiental não ia deixar ser perpétuo? É claro que pode. Pode sim, pessoal. Tendo como prazo mínimo de 10 anos para a servidão ambiental temporária. Aqui que está o problema. Pessoal, não são 10 anos, são 15 anos. Que isso, professor? São sim 15 anos. Tranquilo. Questão errada e a prova te cobra esse conhecimento.
A servidão ambiental temporária, ela tem como mínimo de 15 anos. Professor, não pode ter uma servidão temporária de 10, não pode. 15 anos. Tudo bem. Passando para frente. Mais uma questãozinha aqui da Banca Sócrates 2022. Vamos ver. A servidão ambiental perpétua equivale para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos à reserva particular do patrimônio natural RPPN. E aí? A servidão ambiental no que tange fins creditícios, tributários e de acesso a recursos públicos equivale a uma RPPN? Professor, primeira coisa, não entendi nada disso daí. O que é isso para fins creditícios, tributários, de acesso a recurso, equivaler uma RPPN, uma servidão ambiental? Pessoal, para obter um crédito, por exemplo, de recuperação de uma área degradada que esteja dentro de uma área de servidão ambiental que pode estar em processo de recuperação, nós sabemos disso. E essa área, ela pode ter acessos diferenciados a recursos, a financiamento, aqueles mesmos que são dados para a RPPN? Pode. Que isso, meu professor? Pode ter isenção, por exemplo, no ITR? Pode. Que isso, meu professor? É verdade. Então, tem status de RPPN quando estamos falando, vamos voltar aqui, quando estamos falando de fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos. Então, a questão está correta. Beleza. Coisa boa, professor. Tô acertando tudo, professor. Augustão tá acertando tudo aí, Augustão. Passando pra frente. Sejam bem-vindos todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Olha lá, mais uma. O detentor da servidão ambiental não poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la em caráter definitivo. E aí, professor? Professor, você já deu a dica na questão anterior. Professor, aí você está dando dica, não vale. O detentor da servidão ambiental poderá sim, esse não está errado, alienar, ceder ou transferir em caráter definitivo. E eu falei para vocês lá em caráter temporário também. Com um mínimo de quanto, professor? 15 anos. Ah, professor, deu muita dica aí, professor, é verdade. Questão horrível de errada, mas é assim que a prova te cobra. Beleza. Passando para frente, vamos ver mais uma questãozinha. E antes de continuar aqui, só para falar para vocês que muito desse material da teoria nós temos na nossa plataforma. Se você ainda não aprendeu essa teoria, vá lá na nossa plataforma. A maioria dos cursos tem política nacional de meio ambiente. Entre lá, assista as aulas, volte aqui, faça o exercício. Esse é o segredo da sua aprovação. Vem aqui comigo. Coisa boa, professor. Vamos lá. 9. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental é administrado pelo IBAMA, em conjunto com os órgãos estaduais de meio ambiente. É questão que já caiu umas 15 vezes em prova. Perguntar se o CTF-AIDA, que é o de Atividade e Instrumentos de Defesa Ambiental, aqueles em que as consultorias e os consultores precisam estar cadastrados, e o Cadastro Técnico de Atividades Potencialmente Poluidoras, a CTF-APP. Os dois são administrados exclusivamente pelo IBAMA. É o IBAMA quem o administra. Se ele vai tentar botar um órgão ambiental estadual, ele vai falar que é o Ministério do Meio Ambiente. O examinador ele tenta inventar qualquer coisa, mas é o IBAMA quem o administra. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Então, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental é administrado pelo IBAMA, só pelo IBAMA. Se parasse aqui, a questão estaria correta. Mas falou que
em conjunto com os órgãos estaduais de meio ambiente. E não é verdade. Questão errada. Tranquilo. Passando para frente, professor. Mais uma da Banca Sócrates 2022. Vamos ver. A taxa de controle e fiscalização ambiental, TCFA, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia dos órgãos executores do CISNAMA. E aí? E aí? A TCFA tem como fato gerador o regular poder de polícia, professor? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ver. Sim, a TCFA, o próprio nome diz, é uma taxa de controle e fiscalização ambiental. Ele tem, sim, como fato gerador o regular exercício do poder de polícia para fiscalização, para controle ambiental. Mas veja que esse fato gerador, a existência da TCFA, é do poder de polícia do IBAMA e não dos órgãos ambientais. Professor, mas eu já vi que o Estado XPTO lá, ele tem uma taxa de controle e fiscalização ambiental, mas não é a TCFA. Ela foi instituída, provavelmente essa do Estado, pelo próprio Estado. Não é essa taxa de controle e fiscalização ambiental, que tem como objeto controle e fiscalização ambiental. Não é essa. Vem aqui comigo. Coisa boa, professor! Inclusive tem na nossa plataforma a norma. Eu já dei aula sobre a instrução normativa lá no material do IBAMA 2024. Tem uma aula sobre TCFA completinha lá. Depois, se vocês tiverem oportunidade, dê um pulo lá. Olha aqui, questão então está errada, porque tem como fato gerador o regular poder de polícia, mas não é dos órgãos executores do CISNAMA. Não é. Não é. Calma aí, professor. Não é. Por quê, professor? Órgãos executores do CISNAMA incluía aqui ICMBio. ICMBio. E tá lá, pessoal, IBAMA. Tá lá, IBAMA. Exclusivamente IBAMA. Professor, mas que confusão, professor! Cabe recurso aí nessa. Cabe recurso. O órgão executor do CISNAMA é IBAMA e ICMBio. A questão fala que é do IBAMA. A TCFA ela é recolhida pelo IBAMA. O ICMBio não recolhe TCFA. Tome cuidado com questões como essa. Vem aqui comigo. Não cabe recurso, hein? Vem aqui comigo. Questão errada. Professor, essa foi difícil, hein? Errada. E tampouco os órgãos seccionais que são estados. Errada. Passando para frente. Olha só. Olha, essa questão é dureza. Essa questão é dureza. Olha só como fala a Banca Sócrates 2022. A fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície está sujeita ao recolhimento da taxa de controle e fiscalização ambiental. Professor, como é que eu vou saber se uma atividade específica está assim sujeita a TCFA ou não? Todas as atividades que estão no anexo 8º da Lei 6938 de 81, que traz todas que estão sujeitas ao licenciamento ambiental, que estão sujeitas ao cadastro técnico federal, elas estão sujeitas também à taxa de controle e fiscalização ambiental. Vem aqui. Olha só. Então, professor, essa atividade está lá. Confia em mim, está lá. Mas você vai ver que lá na nossa aula, eu trouxe para vocês uma tabela, fiz uma tabela resumidinha com todas as taxas, com todas as atividades que estão sujeitas a essa TCFA. Depois dá uma olhada lá, essa tabela tem que estar com você, dormir debaixo do seu travesseiro e ser revisado antes da prova. Olha só. Então, questão está correta, professor? Correta.
Beleza. Passando para frente. Olha só, pessoal. Os recursos arrecadados com a TCFA poderão ser utilizados para a estruturação das funções administrativas do IBAMA. E aí, cara, essa é uma questão que normalmente pega as pessoas, porque a TCFA, ela só pode ser utilizada para atividades de fiscalização, totalmente direcionadas para atividades de fiscalização. Professor, mas e se tiver atividades administrativas ligadas à fiscalização? Pode, mas é atividade de fiscalização. Professor, mas falava atividades administrativas. Atividades administrativas do IBAMA são milhares que não só as ligadas à fiscalização, então a questão está errada por causa disso. Olha só. Então os recursos arrecadados não poderão ser utilizados para a estruturação das funções administrativas do IBAMA. Aqui teria que estar para as funções de fiscalização do IBAMA. Questão errada. Passando para frente, olha aqui mais uma. A utilização ficou meio, não sei por que está assim, embaçadinho. A utilização do ADA. O que é o ADA, professor? O Ato Declaratório Ambiental. Para efeito de redução do valor a pagar do ITR, é obrigatório. Olha só. Pessoal, Ato Declaratório Ambiental previsto na Lei 6938 de 81 é um instrumento para cadastro de questões ambientais, digamos assim, dentro de uma propriedade rural. Se na propriedade rural eu tenho floresta, posso cadastrar lá. Se na propriedade rural eu tenho lá uma APP, uma reserva legal, eu tenho uma área bonita de relevante interesse ali, posso cadastrar, professor, mas isso é CAR, é Cadastro Ambiental Rural. Isso chama Ato Declaratório Ambiental, que quando o pessoal implementou o CAR, esqueceu de incluir o ADA aí no meio do CAR, não sei por quê. Mas o ato declaratório ambiental é aquele que é utilizado para se reduzir o imposto sobre o território rural. Como assim, professor? O imposto sobre o território rural, ele é diminuído em áreas em que não tem produtividade econômica. Por exemplo, uma área de relevante interesse econômico, ela vai ficar paradinha ali. Mas para ter um benefício para o proprietário deixar aquela área paradinha ali, ele pode pedir redução do ITR, porque naquela área não vai ter produtividade econômica rural. Que isso, professor? Então, as áreas incluídas no ato declaratório ambiental podem sim ser utilizadas para fim de redução do imposto sobre o território rural. Fui coordenador do ato declaratório ambiental por 8 anos. Que isso, professor? É verdade. Vem aqui comigo! Então a questão tá o quê, professor? Correta. Tranquilo. Maravilha, eu vou puxar aqui para mim. Agradeço a participação de todos os senhores aqui. Foi um imenso prazer ter vocês aqui comigo. Não saia daí que a gente vai dar uma conversadinha. Muito obrigado demais pela participação dos senhores. Até logo. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, 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 olá! E aí, galera, beleza? Tudo certo com os senhores? Ok, mataram todas? Fico feliz que tenham ido bem. Agradeço demais a participação de vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça que nós temos aula agora, já mudando de link. Se você ainda não tem o link, dá uma olhada no nosso canal, o link está disponível, mas deixei lá no Instagram também. Se você ainda não deixou o like aqui nesse vídeo, deixa o like para mim. E se você ainda, além de deixar o like, não se inscreveu no canal, você está perdendo tempo, está perdendo aqui maravilhosas aulas que a gente deixa todo dia aqui no YouTube para vocês. Muito obrigado, até logo, tchau, tchau!